William James Sidis, nascido em 1898, foi um prodígio intelectual americano, amplamente reconhecido por suas notáveis habilidades desde tenra idade. Filho de imigrantes ucranianos, Sidis surpreendeu o mundo ao entrar na Universidade Harvard, com apenas 11 anos, tornando-se o aluno mais jovem a fazê-lo. Dotado de um QI excepcionalmente alto, estima-se em torno de 250 a 300, destacou-se em diversas disciplinas, incluindo matemática, linguística e filosofia. Apesar de suas realizações impressionantes, a vida de Sidis foi marcada por desafios pessoais e a pressão da atenção pública. Após sua graduação, ele buscou um estilo de vida mais reservado, trabalhando em diferentes empregos e evitando a fama. Sua história fascinante é um lembrete das complexidades que envolvem o talento excepcional e as expectativas sociais. A história está repleta de gênios infantis que nunca chegaram a atingir todo o seu potencial. No entanto, poucos conhecem a história do menino de 11 anos William Sidis, que muitos afirmam ter sido mais genial do que o próprio Einstein, sendo a pessoa mais jovem a estudar em Harvard. Mas o que aconteceu com ele? Por que ele não teve um impacto relevante no mundo, como tantos esperavam que tivesse? Conheça a sua fascinante história, que é ao mesmo tempo fascinante e triste. Primeiros sinais de sua genialidade. William Sidis nasceu em 1898 em Boston, no estado americano de Massachusetts, e em pouco tempo algumas pessoas perceberam que havia algo de muito especial neste garoto. Antes de completar 2 anos de idade, dizem que ele já lia jornais, e com apenas 8 anos já falava várias línguas, entre eles latim, turco e hebraico. No entanto, segundo muitos relatos, William Sidis já era um mestre na matemática. Mas sua intimidade e talento com os números também o prejudicaria mais tarde em sua vida. William tinha apenas 11 anos quando foi estudar na Universidade de Harvard, um dos estabelecimentos de ensino mais prestigiados dos Estados Unidos e do mundo. Na verdade, ele foi aceito quando tinha apenas 9 anos, mas foi aconselhado a esperar alguns anos, para amadurecer um pouco mais. Embora ele tenha feito história naquela universidade, seu período por lá não foi dos melhores, e suas experiências sem dúvida ajudariam a moldar o resto de sua vida. Albert Einstein é considerado por muitos uma das pessoas mais inteligentes, se não o mais inteligente, que já existiu. Mas o QI do jovem Sidis era talvez o dobro de Einstein, entre 250 a 300 conforme algumas estimativas. Então, se ele tinha um QI tão elevado, considerado o mais alto já registrado, por que não mudou o mundo? Alguns dos problemas de William Sidis têm início nos seus tempos de criança, quando seus pais começaram a prepará-lo para a fama depositando grandes esperanças no filho. Além de Sidis, seu pai foi um psicólogo famoso, e sua mãe uma médica super talentosa. Alguns anos antes do seu nascimento, seus pais tiveram que fugir de uma série de perseguições religiosas e opressões políticas, da Ucrânia para a América. No entanto, não é possível dizer se tudo isso teve algum impacto sobre a vida do jovem Sidis. Também não podemos dizer se influenciou suas crenças políticas ou sociais depois de adulto. No entanto, a educação recebida dos pais teve certamente um efeito sobre ele. A educação do jovem Sidis começou ainda cedo. Seus pais pensavam que era possível criar gênios, e foi isso que se propuseram a fazer. Dizem que sua família gastou fortunas em coisas como mapas, livros e outros materiais educacionais. E acabou dando resultado, pelo menos de alguma forma, porque William Sidis começou a falar inglês antes mesmo de aprender a andar e não demorou muito para também aprender outros idiomas. Ele já conseguia falar outros idiomas mais cedo do que a maioria das pessoas tem de suas próprias línguas. Ele também já fazia certas coisas quando criança, que muitas pessoas tentam e falham durante toda a vida. Seu pai, Boris, tinha tanta certeza em suas técnicas parentais, que escreveu um livro denominado O Filisteu e o Gênio, sobre o progresso do filho. Podemos, nesse período inicial, despertar um amor pelo conhecimento que persistirá por toda a vida, escreveu ele. O livro escrito em 1911 também criticou arduamente o sistema educacional americano, por não inspirar o amor pelo aprendizado na mesma intensidade que ele próprio tinha usado para inspirar seu filho. Não há lugar para genialidade nas nossas escolas. A originalidade é suprimida.
A individualidade é esmagada. A mediocridade é valorizada, assim ele escreveu, acrescentando que é importantíssimo começar a educação numa idade precoce. Não sabemos dizer se os métodos usados pelo pai de Sidis realmente funcionaram, ou se Sidis simplesmente já nascera gênio. No entanto, o que não se discute são algumas das conquistas incríveis que Sidis alcançou antes mesmo de atingir a adolescência. William Sidis escreveu um livro de anatomia quando ainda era criança, e criou sua própria fórmula para contar dias históricos com apenas 5 anos. Segundo informações, ele também escrevia poesia francesa, criou sua própria língua, escreveu um romance e produziu uma constituição para uma sociedade utópica. Portanto, não é de se surpreender porque o sistema escolar não tenha conseguido desafiá-lo. Algumas pessoas simplesmente têm talento para aprender a falar outras línguas. Se você não acredita, basta conhecer a história de William Sidis. Seu pai já tinha talento para aprender línguas, mas seu filho estava em outro nível. Aos 6 anos de idade, ele falava inglês, armênio, turco, hebraico, russo, alemão, francês e latim. Nunca ouvimos falar de nada mais incrível do que isso, pois ele também criou seu próprio idioma. Isso apenas mostra o quão genial Sidis era, e por que ele era muito diferente de outros jovens prodígio que vieram antes e depois dele. A maioria das crianças gênios se destaca em uma ou duas áreas. Para exemplificar, não é incomum que um jovem mostre um talento extraordinário para a música ou a matemática, mas fique apenas na média ou ligeiramente acima da média em outras áreas de conhecimento. No entanto, de acordo com a autora Amy Wallace, autora da sua biografia, uma coisa muito diferente sobre Sidis em comparação com outras crianças prodígio, era o fato dessas poucas crianças terem múltiplas habilidades. Sidis se destacava em vários assuntos que lhe eram apresentados, da poesia à ciência, da história à teoria política. Ele era um gênio no verdadeiro sentido da palavra. Aos olhos de Boris, seu pai, havia alguns poucos lugares que ofertavam o tipo de oportunidades e educação que beneficiaria seu filho, e a Universidade de Harvard era um deles. Contudo, quando a criança foi aceita com apenas 9 anos, o estabelecimento educacional aconselhou Boris que aguardasse mais alguns anos para seu filho amadurecer emocionalmente. E foi isso que seu pai fez, esperando até o filho completar 11 anos de idade para fazer sua matrícula. Mas no final das contas, teria sido melhor para Sidis se seu pai tivesse aguardado mais alguns anos, pois seu tempo em Harvard lhe deixaria marcas que durariam a vida toda. Na ocasião de sua matrícula em Harvard com apenas 11 anos, ele se tornou o aluno mais jovem de todos os tempos, e esse recorde permanece até nos dias de hoje. Outros garotos prodígios já se matricularam em universidades americanas por volta dos 12 ou 13 anos de idade, mas nenhum com a idade de William Sidis. Porém, pode haver uma boa razão para isso, talvez relacionada ao que aconteceu mais tarde com Sidis. O fato do nome de Sidis não ser lembrado hoje em dia, diz muito sobre o que veio acontecer com ele a seguir, e sobre a maneira como a sociedade se lembra de uma das pessoas mais inteligentes da história da humanidade. Ao que sabemos, Sidis era extraordinariamente talentoso, o que fica claro com suas conquistas. Como seria de esperar, isso também é comprovado pelo seu QI. O professor matemático e psicólogo Abraham Serlin teve a oportunidade de aplicar um teste de QI em Sidis, e mais tarde salientou que sua pontuação de QI tinha sido a mais alta já obtida por qualquer pessoa. Algumas pessoas colocam seu QI o dobro mais alto que o de Einstein, e outras dizem que seu QI tinha de 50 a 100 pontos acima do de Einstein. De qualquer forma, é algo impressionante. Não é de se exagerar ao dizer que Sidis pode ter sido uma das, se não a pessoa mais inteligente que já nasceu nesta terra. Seu QI teria sido maior que o de Stephen Hawking e Isaac Newton. Portanto, não é difícil de entender por que, com apenas 11 anos de idade, ele já tinha subido ao palanque em Harvard para dar uma palestra. E a palestra não foi sobre um assunto comum, chamando a atenção de uma pessoa em particular que por acaso estava na plateia naquele dia. William Sidis subiu ao palco para palestrar sobre um conceito matemático bastante avançado de corpos quadridimensionais. A plateia era composta em sua maioria por estudantes e professores. Um dos presentes foi Daniel Comstock, professor e físico do MIT, que é reconhecido como o maior departamento de física dos Estados Unidos.
Naquele dia, no ano de 1910, não demorou muito para Comstock fazer uma previsão ousada sobre o jovem William. Apesar de Sidis ter todo o potencial necessário para depois da universidade fazer uma diferença dramática no mundo, no entanto essa previsão não se concretizou. Mais tarde, Comstock escreveria em sua autobiografia que tinha grandes esperanças sobre Sidis. Depois de vê-lo em 1910, ele disse: "Prevejo que o jovem Sidis será um grande matemático e astrônomo. Ele desenvolverá novas teorias e inventará novas formas de calcular fenômenos astronômicos. Acredito que ele será um grande matemático, o líder dessa ciência no futuro." Mas infelizmente, todos sabemos que não foi bem isso que aconteceu. Mas não deixa de ser bastante significativo um dos maiores físicos do mundo da época prever que uma criança de 11 anos alteraria completamente a nossa visão do universo. Não demorou muito para que todos ficassem sabendo a notícia de que o matriculado mais jovem de Harvard havia iniciado suas aulas. A imprensa da época rapidamente notou o menino prodígio, e sua história cativou leitores do país inteiro. Na época, quase todo mundo conhecia sua história, um fato que não necessariamente interessava o próprio Sidis. Isso provavelmente o prejudicou muito junto aos seus colegas. Segundo relatos, ele foi muito hostilizado por outros estudantes de Harvard. Um famoso arquiteto, chamado Buckminster Fuller, estudou em Harvard na mesma época que Sidis, e o que ele tinha a dizer resume muito bem o tempo que Sidis passou por lá. Segundo ele, a maioria dos alunos o considerava uma aberração. Ele tinha 16 anos quando o conheci, mas seus pais ainda o mandavam para a escola vestido como uma criança de 12 anos. Naquela época, garotos usavam calças compridas a partir dos 14 anos, mas Willie Sidis continuava indo para as aulas todo arrumadinho, disse ele. Wallace, a biógrafa, disse: "Ele era motivo de piadas em Harvard. Ele admitiu que nunca havia beijado uma garota. Ele era provocado e perseguido, e isso era humilhante." Muitos em Harvard ainda esperavam grandes façanhas do jovem William Sidis, apesar dos relatos de que ele sofria maus tratos. E é fácil entender o motivo, considerando o seu nível de genialidade. Porém, durante a formatura, Sidis fez um discurso mostrando o que poderia vir a ser dele, e como ele se sentia em relação à passagem pela universidade. O discurso foi feito para os repórteres em 1914, e no começo pareceu ser bastante normal. Sidis começou declarando: "Quero viver uma vida perfeita, mas as pessoas estão começando a ficar confusas." Sidis, em seu discurso, prosseguiu: "A única maneira de viver uma vida perfeita é em reclusão. Nunca gostei de multidões." Sua visão do mundo era pessimista e ele, com certeza, tinha sido afetado negativamente por suas experiências com os colegas em Harvard. Muitos prontamente começaram a se perguntar se Sidis estava mesmo querendo se isolar do resto do mundo. Neste caso, a humanidade perderia a inteligência de Sidis, por conta da forma terrível e invejosa como havia sido tratado pelos outros alunos da universidade. Qualquer pessoa que ainda duvidasse da intenção de Sidis de se isolar do mundo, poderia apenas olhar para o fato de ele ter decidido renunciar às mulheres e ao casamento. Sua decisão, sem dúvida, foi o resultado dos maus tratos que tinha sofrido durante seu tempo de faculdade. Tudo o que ele queria era se afastar e ser um trabalhador comum, de acordo com M. Wallace na biografia que escreveu sobre Sidis. Nos anos a seguir, a trajetória de sua vida daria algumas reviravoltas, que pouca gente, nem mesmo o próprio Sidis, poderia esperar. E tudo começou com um cargo de professor. Se William Sidis fosse assumir um cargo de professor em qualquer lugar, seria de se esperar que ele o fizesse em Harvard, ou em outra universidade com o mesmo grau de prestígio. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, Sidis acabou tendo que abandonar Harvard, por conta das supostas ameaças recebidas. E assim ele começou a trabalhar como professor de trigonometria e geometria na Universidade Rice quando tinha apenas 17 anos, muito menos que seus alunos. É claro que isso jamais daria certo, e não demorou para ele deixar o trabalho e voltar à escola onde havia começado quando tinha apenas 11 anos. Quando Sidis voltou para Harvard, resolveu seguir outros estudos. Ele se matriculou na Faculdade de Direito e se saiu muito bem. Claro,
Isso provavelmente já era algo de se esperar. No entanto, em pouco tempo ele viria a desistir novamente, e em 1919, ele mais uma vez deixou Harvard. Provavelmente era bastante evidente para qualquer pessoa próxima, que alguma coisa de errado estava acontecendo com Sidis. Mesmo com seu ótimo desempenho acadêmico, ele parecia nunca se preocupar em concluir a graduação dos cursos que fazia. Se isso não foi o suficiente para despertar um alarme, o que aconteceu a seguir certamente foi. A América não era exatamente conhecida por garantir os direitos dos trabalhadores no início do século XX. Essa foi uma época de muitos protestos, greves e movimentos socialistas. Durante um desses movimentos socialistas, William Sidis defendeu os direitos dos trabalhadores e chegou a ser preso. Não está claro qual foi o motivo legal para sua prisão, mas o desentendimento com a lei virou notícia e a manifestação acabou se transformando em tumulto. Também não sabemos qual foi a reação ou a decepção de seus pais, considerando que Sidis não estava seguindo o caminho que lhe foi preparado. Durante este período da história americana, muitas pessoas eram claramente fortes contra o socialismo. Então o julgamento de Sidis coberto pela mídia não lhe trouxe muitos amigos. Foi revelado que ele era a favor da Revolução Russa, além de ser pacifista e socialista, e tudo isso se passou pouco depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Na época, os ideais de Sidis foram considerados inadequados por algumas pessoas, incluindo muitas no poder, o que pode explicar o que veio a acontecer com ele a seguir. Então, Sidis foi condenado a 18 meses de prisão, o que sem dúvida teria sido extremamente difícil para ele. No entanto, seu pai interveio com uma proposta que, em vez da prisão, seu filho recebesse ajuda psicológica. O juiz concordou e colocou Sidis em liberdade condicional. O fato de Boris ser uma pessoa influente e psicólogo famoso na época com certeza ajudou na decisão. E assim William Sidis foi enviado para a instituição em que seu pai trabalhava, no estado americano de New Hampshire. Mas as coisas não foram tão bem quanto Boris esperava. Na verdade, isso provavelmente piorou ainda mais o seu relacionamento com o filho Sidis. Sidis não foi exatamente agradável ao descrever as instalações onde seu pai trabalhava. Mais tarde, ele chegou a dizer que o tempo que por lá passou foi equivalente a uma tortura mental. Não se sabe do que aconteceu durante esse período, mas está bem claro que não foi nada agradável. Quando teve alta, ele decidiu levar uma vida que não envolvesse pressão externa da sociedade ou de seus pais. Pouco tempo depois de sua libertação, ele decidiu deixar completamente a academia e finalmente viver uma vida isolada dos holofotes, que o tinham perseguido durante toda a sua trajetória desde muito jovem. William Sidis chegou a usar nomes diferentes durante esse período de sua vida. Ele também ficou vivendo de cidade em cidade, muitas vezes assumindo empregos parecidos, tudo isso em um esforço para permanecer discreto e fora da mídia. E funcionou, por um tempo. Apesar de sua fama, ele foi capaz de se misturar perfeitamente com o resto da sociedade. No entanto, seu passado sempre esteve presente, e não demorou muito para alguém descobrir o menino prodígio, que havia mostrado tanto potencial quando criança. Apesar de tentar se manter escondido, ele foi descoberto por um repórter na cidade de Nova York, onde trabalhava como operador de máquinas. Então todos queriam saber o que tinha acontecido com Sidis, uma das pessoas mais inteligentes da história da humanidade. Todavia, mesmo durante seu período de reclusão, ele não abandonou completamente suas atividades acadêmicas. Apesar de desistir de frequentar as universidades, ele ainda escrevia livros. Mas nunca ninguém saberá quantos livros ele chegou a escrever ao longo de sua vida. Neste tempo da sua vida, ele não estava em contato com os pais. A influência exercida pelos pais em sua vida no passado, provavelmente, pairava como uma grande nuvem cinza sobre sua cabeça, e ele estava determinado a fazer as coisas do próprio jeito. Talvez seja isso o motivo que ele continuou a escrever, principalmente durante os anos em que trabalhou em empregos braçais. Em 1925 ele publicou o livro, O Animado e o Inanimado, que tratava da sua própria teoria da vida e do cosmos. Não se sabe se William Sidis escreveu com pseudonimos diferentes pelo fato de O Animado e o Inanimado ter sido ignorado, ou se ele apenas estava tentando ficar fora do alcance da mídia. No entanto, ele escreveu muitos outros títulos sob vários nomes, até sua morte.
Isso acabou confundindo um pouco as coisas para os historiadores e aqueles que desejam aprender mais sobre Sidis. Embora não saibamos quantos livros ele realmente escreveu, seguramente existem alguns por aí. Quando se trata de livros escritos em seu nome quando adulto, só conhecemos dois: o animado e o inanimado, e as tribos e os estados. Este último conta a história dos índios americanos. Sidis escreveu o livro Notas sobre a Arrecadação de Transferências, com o pseudônimo de Frank Folupa, na década de 1920. Mas este trabalho não foi muito levado a sério quanto alguns outros, e ele parecia estar apenas explorando um de seus fascínios, que eram os bondes. O texto é repleto de diversos fatos e curiosidades associadas a bondes. Há até um pouco de poesia e piadas infantis. Ao que parece, Sidis gostava muito de rir e de fazer piadas. De acordo com muitos relatos, William Sidis mudava frequentemente de cidade, e era uma espécie de nômade intelectual. Se por acaso cometesse um deslize e as pessoas começassem a ver quão inteligente ele era, ele simplesmente fazia as malas e mudava de cidade para começar tudo do zero em outro lugar. Sidis era tão avesso aos holofotes que tomou grandes precauções para não ser descoberto. Porém, Sidis acabaria sabendo que, por mais cuidadoso que fosse, seria descoberto por uma pessoa determinada o suficiente. Essa pessoa eventualmente foi uma repórter. Esta repórter foi enviada pela revista americana The New Yorker para se aproximar de Sidis e escrever uma matéria sobre o que havia acontecido com ele. Segundo Wallace, a repórter o encontrou em 1937 e publicou uma matéria detalhando sobre sua vida. A simples visão de uma fórmula matemática me deixa fisicamente doente, teria dito Sidis. Ele também disse que tudo o que queria era continuar vivendo e trabalhando nos mesmos tipos de empregos pelos quais tinha passado nos últimos 2 anos. Quando lhe perguntaram por que ele achava que não correspondia às expectativas que as pessoas tinham dele, respondeu: "É que eu nasci no dia da mentira." No entanto, quando a matéria foi publicada, Sidis ficou bastante chateado. Sua principal reclamação era ter sido considerado como um recluso maluco. Sendo assim, Sidis resolveu reaparecer e processar a revista The New Yorker por difamação. Ele tentou provar que o artigo havia lhe causado grave angústia mental e humilhação, disse Wallace. Mas na época, o caso foi inicialmente rejeitado pelo tribunal. Seu processo também teve o efeito de colocá-lo em uma posição que ele procurou evitar durante grande parte de sua vida. Ele agora estava firmemente de volta aos holofotes. Toda a atenção que o processo levantou significou que o mundo já estava mais sabendo do que tinha acontecido com Sidis. Não só isso, como o caso ainda é lembrado até hoje, como um marco importante na história americana, e na lei da privacidade. Apesar de ter procurado por anos a permanecer longe dos holofotes e continuar a viver a vida como uma pessoa comum, Sidis estava de volta às manchetes. Sua vida ainda daria uma reviravolta, mas sua vida seria sofrida nos anos seguintes. Durante esse período, William Sidis continuou a fazer o que vinha fazendo nos últimos anos, e trabalhou em diversos empregos braçais. Sidis acabou ganhando seu processo contra a revista The New Yorker. Porém, já havia se passado anos desde a publicação do artigo, e ele só obteve o tão esperado veredito no ano 1944. Infelizmente, no mesmo ano ele teve uma hemorragia cerebral. É importante relatar que seu pai também tinha sofrido uma hemorragia cerebral décadas antes. Nesta ocasião, Sidis trabalhava na Secretaria Estadual de Seguro-Desemprego, prestando serviços administrativos. William Sidis não conseguiu se recuperar da doença, e veio a falecer pouco depois. Mas grande parte de sua vida tinha sido vivida sob seus próprios termos. Embora William Sidis tenha conseguido viver no anonimato durante uma grande parte da sua vida, ele ainda é lembrado até hoje. Seja por ter sido um menino gênio, por sua autoria ou por sua influência na história jurídica dos Estados Unidos, seu nome não foi completamente esquecido. E embora, em sua vida curta, segundo muitos relatos, Sidis conseguiu superar algumas das primeiras dificuldades que teve quando jovem. As pessoas que o conheciam o adoravam, disse Amy Wallace, autora de sua biografia. Então, no meu modo de pensar, eu acho que ele realmente deixou de ser completamente traumatizado quando menino para se tornar um homem feliz.